Olá! Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho do quarto Montessori. Na realidade, eu vou mostrar para vocês como que eu conheci o método Montessori, como que ele chegou até mim. E vou tentar explicar um pouquinho disso para vocês. Eu também vou mostrar como que eu usei essa inspiração toda que eu adquiri no método Montessori para realizar o projeto do quarto aqui de casa, do quarto dos meus filhos. Vamos lá? Então, como vocês sabem, eu sou decoradora. E um belo dia eu tava no meu trabalho, chegou um casal, uma filha linda, e falou assim: Françoise, a gente quer um projeto pro quartinho dela, mas a gente quer um projeto baseado no método Montessori. Você conhece? Eu falei, não. Eu fui pesquisar, né? Fui pra internet, Google, método Montessori, tudo mais que eu podia saber, onde tinha informação eu fui buscar. E aí eu fiz um projeto para eles, né? Baseado nisso tudo. E foi assim que eu conheci o método Montessori. Na realidade, esse método ele foi criado pela Maria Montessori, por isso que ele tem esse nome, né, Montessori. Ela era médica e pedagoga, então ela fez várias pesquisas científicas, pesquisas de campo mesmo, e ela chegou nesse método. Ele é baseado na autonomia da criança. Então, tudo é feito para a criança, né? É sempre prezado o desenvolvimento, a liberdade da criança. Claro que sempre assim, respeitando os limites, porque criança tem seus limites físicos, seus limites psicológicos, cada criança é uma criança, seu próprio limite social. A criança começa a descobrir e a gente simplesmente vai auxiliando ela nessa descoberta. Então é fascinante, você percebe que a criança ela tem um desenvolvimento natural e se você explorar isso através do ambiente que ela vive, você consegue fazer com que ela se desenvolva muito mais. É onde a criança é o centro. Então tudo é feito para a criança. A gente está muito acostumado na nossa cultura os quartos, aqueles quartos lindos, assim, quando a mulher engravida, ela já fica pensando naquele bercinho lindo, né, aquele protetor de berço, a poltrona da amamentação. E na realidade isso tudo, ele é muito confortável pra gente, né, pro adulto. Então do ponto de vista adulto, isso é maravilhoso. Mas e da perspectiva da criança? Olhando aquilo tudo de cima, se vendo dentro de um berço cercado. Porque o berço é uma parte polêmica do quarto Montessori. Quando eu for mostrar pra vocês, vocês vão ver que o quarto Montessori não tem berço. E isso é o que causa mais burburinhos, né? Que as pessoas ficam mais impactadas. Mas tem um porquê. A gente às vezes cerceia o desenvolvimento dela, porque ela fica presa, ela sempre precisa de um adulto para retirar ela dali. E quando eu for mostrar o quarto, vocês vão perceber a liberdade que a criança tem também no quarto sem berço. E vocês também vão perceber que para as mamães um pouquinho mais inseguras em relação ao berço, tem uma solução que eu também usei aqui e é super bacana. Tem outra coisa também. O quarto montessoriano, ele vai se desenvolvendo com a criança. Então ele é um quarto que ele vai mudando de acordo com a faixa etária, porque você coloca poucos brinquedos perto da criança para ela não ficar muito confusa e para ela explorar ao máximo, né, aquele brinquedo. Quando eu for mostrar, vocês vão perceber isso, ele vai modificando de acordo com o crescimento da criança. Então eu acho que é isso. Eu vou mostrar agora o quarto para vocês, chega de conversa e vamos conhecer o quarto? Falando para vocês dessa área aqui, desse espaço, porque no quarto Montessori o mobiliário ele precisa ser adequado e todos os materiais também de desenvolvimento precisam ser adequados para a criança. Então o que a gente fez aqui, tá? Eu coloquei estantezinhas assim, na realidade são suportes muito fáceis de fazer, ensino vocês a fazerem isso. E aqui eu coloquei livros que de fácil acesso para o Zion. Então ele chega aqui, ele consegue pegar o livrinho dele, tudo que tá aqui embaixo ele pode mexer. E aqui são aqueles livros que, como eu falei, que o quarto ele vai crescendo de acordo com a criança, é para um futuro bem próximo. E aí o que a gente faz? Troca, faz um rodízio. Isso é bem comum em quarto Montessori. Agora eu vou mostrar para vocês essa parte aqui. O que acontece? Os brinquedos, todo o material que a criança for utilizar tem que estar de livre acesso, né? Então não precisa pedir um adulto para pegar. O que a gente tem aqui? Então a gente tem uma bancada, essa bancada também já vai servir
para parte de estudos, ou quando a criança começa a pintar, já brincar com lápis de cor, giz de cera, essas coisas, a bancada tá bem na altura, tá? E aqui, ela acorda, ela tem todos os materiaizinhos para o desenvolvimento dela. Então o que vai acontecer? Aqui já tem uma cestinha com cubinhos, né, pra ela brincar. Aqui eu dividi alguns brinquedinhos que ele tá super agora envolvido, tem até alguns espalhadinhos aí pela casa que não estão aqui. E nessa outra cestinha eu coloquei as bolas e animais. Ele tá numa fase super bacana com os animais. Então, fazendo som, mostrando o porquinho e perguntando como que o porquinho faz, e aí ele imita. E as bolas também, que é uma coisa que ele gosta. E o legal é isso, é você ter brinquedos assim bem setorizados, pensando sempre que a criança vai utilizar, mas não é aquele monte de brinquedos para poder ficar espalhados pela casa, tá? E aqui nesse outro, o que eu coloquei? Eu coloquei bichinhos de pelúcia, coisas que a criança às vezes acaba também não brincando tanto, mas quando ela quer, pra não se sentir sozinha ali, pra dormir, eu pego um bichinho de pelúcia e olha, dorme aqui com o Chaves, dorme com o Kiko. Então eu deixo esses bichinhos de pelúcia aqui. Na maioria dos quartos Montessori que eu pesquisei, eles não colocam televisão. Mas eles falam muito sobre música, sobre você colocar músicas para criança desenvolver. E meu filho ama música. Ele tá até entrando agora numa aula de musicalização infantil, que breve eu vou mostrar para vocês. E a televisão a gente utiliza muito para colocar música. Então a gente coloca vídeos e músicas que ele gosta de cantar. Como eu falei, eu utilizei a inspiração do quarto Montessori, mas eu sempre adequando a nossa realidade, aquilo que você acredita e aquilo que funciona também para você. Esse outro cantinho, eu fiz também uma estantezinha de livros, e aqui, essa altura também é a altura que meu filho pode pegar os livrinhos, e aqui eu deixo outros livros que são, né, são propícios para a idade dele. Já aqui são livros que precisam de um pouquinho de atenção. Ele tem um ano e meio, mais ou menos, ele é muito esperto, mas eu não deixo ele ainda pintar sozinho. Então os livros de pintura eu coloco aqui em cima, e quando eu tô junto com ele, aí sim eu auxilio ele nessa tarefa. Depois, em outro vídeo, eu pretendo falar com vocês um pouquinho mais dos aspectos assim de espaço, de design que eu coloquei. Mas eu quero muito falar uma coisinha aqui que é muito interessante. Isso aqui é a lateral do meu armário. Então eu fiz estantezinha de livros aproveitando a lateral do meu armário. Mas em outro vídeo eu conto todos os aspectos de design, soluções de espaço que eu fiz aqui nesse quarto. Nesse momento a gente vai se ater essa parte do Montessori, tá bom? Então é só isso que eu queria mostrar nesse cantinho pra vocês. Eu vou mostrar agora outra parte, vamos lá? Cheguei a um dos meus cantinhos prediletos no quarto. Esse daqui. Esse cantinho é o cantinho assim de brincadeira, de desenvolvimento da criança, e ele é muito fácil de fazer. Aliás, todas as coisas do quarto Montessori são coisas bem fáceis, porque eles meio que se dividem assim em 3 etapas: a cama, a estantezinha que eu já mostrei pra vocês, e essa área de brincar, de se desenvolver da criança. O que a gente tem aqui? A gente tem o espelho. Tá? Eu optei por colocar esse espelho de acrílico, tá, gente? Super barato, eu comprei na internet, eu comprei no Mercado Livre. Aqui a gente tem uma barra de cortina, que ele vai servir de apoio, né, pro bebê, quando ele tá começando a levantar, quando ele tá começando a dar os primeiros passinhos. Isso já tá acontecendo aqui em casa com a Sofia, e ela tá com 7 meses. E é uma barra de cortina mesmo, você compra em qualquer loja de utilidades ou lojas que vendam cortina, e é super barato também. Aqui a gente tem o tapetinho de EVA, que você encontra em várias lojas de brinquedos, lojas de utilidades. E aqui são brinquedinhos, livrinhos, eu já até mostrei no vídeo de livros esse aqui de carrinho pra vocês, e eu optei por colocar aqui. Foi feito alguns estudos aí, e se percebeu que a criança ama rostos humanos, e de alguma forma ela vê isso e fica feliz. Então o espelho ajuda ela a se conhecer, é muito legal eu vendo a Sofia aqui, gente. Eu coloco ela aqui, mas ela fica encantada, ela fica tentando pegar os bichinhos, fica tentando ficar em pé, ela encosta a mãozinha e tira, observando. Então assim, é muito interessante mesmo. Então, chegamos à parte mais polêmica do quarto montessoriano, que é a cama.
É isso mesmo, o quarto montessoriano não tem berço, a gente tem uma cama que pode ser utilizada com um colchãozinho no chão, um futon também, é bastante utilizado. Eu é que optei por fazer esse tabladinho, tá? É bem simples, tá vendo? Tem uma madeirinha aqui embaixo e foi apoiada outra madeira em cima, então é bem fácil de fazer. E eu coloquei um colchão mesmo de berço aqui em cima. E por que, gente, não tem berço? Porque lá no início do vídeo eu falei isso pra vocês, esse conceito, né, de que a criança tá presa ali, não ter acesso a nada, precisar de um adulto, a gente percebe que isso não é o melhor pro desenvolvimento dela. E aqui não, digamos, ela tá aqui dormindo, né, e daqui mesmo ela já acorda, já tem aqui um brinquedinho que ela pode acessar facilmente, o livro, e às vezes a criança nem chama os pais, porque ela tá ali tão envolvida no mundinho dela, e você vai lá ver a criança acordou, tá ali no mundinho dela. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixa de curtir, de dar um like aqui. Um like ajuda muito a divulgação do vídeo. Também, para você que ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve agora no meu canal, porque se inscrevendo você recebe o conteúdo em primeira mão e a gente está preparando várias coisas legais aí no canal. Também me segue nas redes sociais, eu tô sempre no Snap lá contando novidades todo dia para vocês. E se ficou qualquer dúvida, qualquer coisa que você não tenha visto direito ou queira saber, comenta aqui embaixo pra mim que eu respondo pra você. Também vou deixar vários links aqui no box de descrição pra você ter mais informações sobre o mundo Montessori. Beijão, tchau, tchau e até os próximos vídeos. Quero um projeto. Casa Montessoriana. Tô gostando, peraí. E... não ficou bom. Cresce. Gente, não sai. Não consigo avançar.